Sejam bem-vindos ao nosso debate mental somático. Estamos retomando os debates e temos uma sincronicidade multidimensional muito interessante, inclusive em termos de trabalho extrafísico na noite anterior e de sincronicidade de datas, que eu quero conversar com vocês com mais vagar. Antes de chegarmos nisso, vamos fazer uma análise mais métrica, ou uma aula análise do verbete que vocês têm em mãos, tá? Eu gostaria de destacar que nós temos quase 7 pontos que vamos avaliar de medida que permite a cada um se analisar e enfatizar muito a divisão da argumentologia profilática, que particularmente considero da parte prioritária desse nosso verbete de hoje, até porque vocês vão encontrar aí 18 especialidades orientando esse trabalho de profilaxia, de prevenção, não é? E 100 condutas ou comportamentos a serem observados para que nós evitemos retornar a comportamentos antigos, a retroegos. A primeira vez que escrevi, de abordar escrever sobre isso, está nesse livro da Ciência Conscienciologia, que foi lançado em 98 e que já tem alguns itens, tá, que agora foram ampliados e completados com a nossa vivência, com a troca com os próprios colegas. Já nessa época já chamávamos de desconfiômetro da consciência. O que é exatamente isso? É quando a consciência avança na sua evolução e antes de cometer um ato anticosmoético, ela desconfia da sua própria cosmoética e corta, aborta antes mesmo de cometer. Essa é a intenção do desconfiômetro da consciência. Daí porque destacamos como um ponto bem importante para nós debatermos, ver se fica bem claro para todos que estão presentes. Outro aspecto, que eu tenho uma orientação da própria Equipex, já anotaram o nome de todos que conseguissem chegar hoje intrafisicamente nesse trabalho. Tá? Por quê? Qual é a razão disso, que eu já posso até adiantar a vocês? São pessoas que têm compromisso e responsabilidade com a REURBEX, com a reurbanização extrafísica. Sincronicamente, o lançamento, não é, deste nosso verbete e desse outro verbete de colegas nossos da evoluciologia, está falando de reubexologia. E a noite inteira foi trabalho sobre o reubex, que nós passamos, né, toda a noite até para depois virmos aqui. Então, vamos enfatizar bastante, para ver se consigo passar para vocês alguns aspectos prioritários disso. Vejam bem, se nós estamos falando de consciência cobaia evolutiva, nós estamos dizendo que, sob certo aspecto, de certa forma, nós somos hamsters humanos de nós mesmos, né? Nós próprios somos o modelo de pesquisa melhor que existe. Somos os melhores alunos e somos os melhores professores de nós mesmos, né? Desde que saibamos olhar para todas as nossas CDX e para a nossa história. Então é assim que vamos nos tornando agente e objeto de autopesquisa contínua, para podermos nos preparar para as urbanizações extrafísicas cada vez mais intensas, que iniciaram na Europa, onde tivemos a oportunidade de compreender melhor o tema e continuam intensamente, e hoje são temas de comunex extrafísicas avançadas, de trabalho de parageopolítica, coordenado por serenões e tudo mais. Então, todos vocês que estão aqui presentes têm condições de participar e de fazer reurbanizações extrafísicas, ou seja, atuarem em algum nível como componentes de equipe extrafísica de reurbanização. Então, fica aqui o convite, eu vou botar um pouco mais, para que vocês levem isso em conta. Tá? De certa forma, o verbete visa também nos imunizar. Tá? Como é a imunização? Porque é uma espécie de vacina ou de imunização. Exatamente pela hiperacuidade de estar mais atento a tudo que nos compõe e evitar com isso, antes que saia uma energia defasada, onde eu vou derrubar a mim mesmo, ou vou derrubar a um colega, a um compassageiro evolutivo, eu busco a finalidade maior da escola, que é da lucidez extrafísica, para poder trabalhar melhor com esses aspectos. Tá? Então, a sincronicidade que falamos dos verbetes, e vem um aspecto bem prioritário que eu quero colocar, que ficou claro, que a escola
ela é uma incubadora, um hospital e uma escola. Então nós temos diferentes instituições conscienciocêntricas centradas em algum destes pilares. A escola, como o próprio nome diz, se centrou na parte educacional. Então o nosso trabalho principal dentro da reorganização extrafísica é a reeducação consciencial. Essa é a ênfase que todos nós devemos sempre ter em conta. Lucidez para quê? Para poder fazer a reeducação consciencial. A partir de quem? De mim mesmo, para que ela possa funcionar. Há uma relação muito grande entre trabalhos de livros e gestações. Há uma relação direta entre o léxico de Orto Pensatas e as reorganizações extrafísicas, entre o nosso livro de Pensatas, eles estão perfeitamente sincronizados e vão servir para a próxima série X, onde nós vamos continuar trabalhando com reorganizações e com Pensatas. E a Reurbex, então temos léxico de Orto Pensatas, 1111 Pensatas e Reurbex. Em termos de escola e de todas as pessoas que contribuem em algum nível com o nosso trabalho, seja como voluntário, seja como professor, participante de debates, enfim, tudo que cada um possa participar é a construção dessa reorganização nesse sentido de reeducar para preparar todos nós para podermos entrar num nível maior de reorganização, que nesse contexto é coordenado por serenões mesmo, tá? Então, por que uma sincronicidade de datas? Porque essa reunião extrafísica, quando ocorreu, o professor Valdo ainda estava de consim na época, foi em 21 de maio de 2015. Que data estamos hoje? 21 de maio de 2016. Depois disso eu compreendi, foi o colega inclusive que nos trouxe o verbete, que eu consegui compreender o porquê do trabalho todo intenso que houve na véspera antes desse nosso debate de hoje, que vocês estão aqui, méritos de vocês que conseguiram chegar. Outro aspecto que me foi destacado é enfatizar e todos nós levar muito a sério o que estamos trabalhando no momento atual no nosso autopesquisar, que é o Código de Viver dos Autopesquisadores. Tá? Até pedido para trazer e relembrar, ele está aqui conosco. Quem não sabe, podemos falar um pouco mais. Por quê? Porque esse Código de Viver é que vai nos qualificar para essas organizações extrafísicas. Tá? O Código que nós já colocamos, pessoal de cosmoética, ele é bastante falado e normalmente se enfatiza em todas as licenças. Mas ele é o fundamento, é a base. Nós precisamos fazer o Código Pessoal de Motivação, o Código Pessoal de Autoconsciência Multidimensional, o Código Pessoal do Perfil Consciencial, o Código Pessoal do Equilíbrio Nossomático e da Qualificação Consciencial, o de Estabilidade Pensênica e o de Assistência Interconsciencial. Com base nisso tudo, nós vamos concretizar a cosmoética. Então é como se fosse a cosmoética base que sustenta e esses códigos aqui permitindo pouco a pouco a pessoa chegar no nível de cosmoética maior. Tá? Então esse trabalho foi enfatizado para continuar trabalhando, que o alcance dele é bem importante. Tá? Centrando então agora no nosso verbete. Né? Por que escolhemos esse verbete que compõe a nossa autopesquisopédia, a enciclopédia de autopesquisa? Porque será um legado mental somático importante da escola, essa autopesquisopédia. Tá? Então, a consciência cobaia evolutiva, ela vai acelerar o aspecto de cosmoética de cada um dos participantes. Tá? Então, eu vou ler, nós vamos debater o que é uma definição dessa consciência cobaia evolutiva. Primeiro, veja, eu vou devagar para ficar claro. É a consciência, nós, intrafisicamente, que se expõe de forma voluntária e pensênica como modelo de estudo. Tá? Então, todos vocês, eu aqui, todos nós e as consciências que estão aqui nos assistindo, têm essa intenção de se colocar de modelo, de estar aberto para aprender o que puder nesse sentido. Tá? Claro, o que vai ser levado em conta? Os experimentos de cada um de vocês, a autopesquisa, as autorretrocognições que vocês já tiveram e que haverá uma tendência com o trabalho Lana, que você vai nos auxiliar também,
da parte de ectoplasmia paraterapêutica e da preceptoria que a escola já está fazendo, a intensificação das neuromanizações no sentido de retrocognições lúcidas, que deverão ser mais enfatizadas e acontecer em maior intensidade. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Investigar, estabelecer analogias, saber chegar a detalhes, discernir os nossos megatraços, a raiz de temperamento, para que possamos aplicar isso na nossa trajetória evolutiva e os fatos e para-fatos fiquem bem claros. Então, que fatos trouxemos hoje? Fatos de sincronicidade, que são agilizadores da evolução de todos nós. Quais são os fatos que eu vivencio ou para-fatos que, ao contrário, ainda estão bloqueando a minha evolução? Por que eles acontecem ainda? Com que frequência eles acontecem? De onde eles derivam esses fatos? Então, busquem estar lúcidos, esse é um dos objetivos da consciência cobaia, que fatos e para-fatos acontecem todos os dias comigo, nos diferentes contextos onde eu estou atuando, lá no meu trabalho, na família, na sociedade, e por que eles ainda acontecem e são elementos bloqueadores. Para quê? Para que os facilitadores sejam cada vez mais valorizados e enfatizados. Tá? Colocamos aqui para nós a importância de um mega-pensene da consciência cobaia como auto-retroevolução. O que passa essa ideia? Eu, tá, conhecendo o meu passado, a retro, vou auxiliar e agilizar a minha evolução. Essa retro significa desde ontem já é retro, até tantas CBFs quanto nós conseguimos, né, alcançar e chegar aí nesse contexto. Tá? Nós destacamos na parte da consciencialidade, na página 2, pensenes que são bem importantes para a consciência global evolutiva, eu vou deixar para debater com vocês à vontade. Traços, destacamos 11 traços que compõem ainda aquele aspecto da pensenosfera ser modificado, né, por ser um trafar, e eles existem em muita frequência, em muita intensidade. Então eles foram destacados, são 11 trafares que foram destacados, porque são muito comuns de serem encontrados em autopesquisadores. Com frequência encontramos esses traços. Os traços faltantes, temos 38, são aqueles traços que a consciência ainda não conseguiu também trabalhar em maior profundidade e que estão interferindo de alguma forma no uso dos seus traços fortes. Né? 7 síndromes estão aqui colocadas também, que nós vamos abordar com vocês. Os casos são todos os casos, até hoje trabalhados no laboratório de autopesquisa, e que nosso verbete, que nós vamos debater mais à frente, que é o autopesquisador da consciência, aborda caso por caso, né, toda a história dele, e vocês vão ter elementos para autoestudo e heteroestudo também. Na terapêutica, destacamos 10 traços fortes e prioritários, que vamos abordar, 16 itens do verbete do dicionário de argumentos, 14 aulas teóricas na autopesquisologia, que tem relação com o tema, 10 verbetes que são apresentados ou debatidos nesse nosso debatódromo de hoje, não é? E tantos outros que vamos ver pela frente também. 27 aspectos da reeducação, que estão no nosso livro conhecido como livro branco, né, do livro da escola, com relação direta com o tema de hoje. E aqui um aspecto prioritário na página 7, a autovigilanciologia. Tá? 6 itens que devemos avaliar todos os dias, principalmente no item 2. Né? Queremos ter a intenção lúcida, temos que questionar diariamente, o ideal seria minuto a minuto. Por que estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo? Para quem? Quando? Quanto, que estratégia estou utilizando? Que nós percebemos que geralmente as pessoas erram na estratégia. O mais frequente é isso, a estratégia é equivocada, porque a consciência não conseguiu dosar bem o seu fraternismo. Ou vai demais, ou fica cobertado, encolhido demais. Né?
Então, dentro dessas perguntas, para que a cosmoética seja cada vez mais intensa, pensem muito na estratégia. A estratégia que eu estou adotando agora, com aquela consciência específica, é a melhor? Não seria melhor essa e essa? Então, perdemos oportunidade, às vezes, de assistir as pessoas por uma estratégia equivocada. Prestem muita atenção. É a forma como você vai chegar. É o nível que você coloca, até onde aquela consciência consegue compreender e decodificar o que você está dizendo. Na parte do exemplo, da argumentologia pragmática, vocês vão encontrar, primeiro, aquela consciência que está estigmatizada. O que é uma consciência estigmatizada? Foi criado uma ideia, um modelo de como aquela consciência se comporta, aquela consciência. Seja dentro da instituição, seja fora da instituição, seja na família. Então, observem, quando vocês vão falar de um familiar, se você já não tem uma imagem estigmatizada, formatada, fechada, o Paulo é assim, o Pedro é desse jeito. Isso vai impedir, tá, que possamos assistir a consciência. Certamente temos, cada um de nós tem que olhar com atenção e ver que consciências estão formatadas dentro de mim, para derrubar esta formatação e reescrever o que pensamos e sentimos sobre aquela consciência, sobre aquela instituição, sobre tudo. O ideal é que a cada dia fosse um livro novo, de tudo. Sim. Mesmo que aquela consciência tenha os mesmos tipos de comportamentos, tu sabe, por exemplo, tu está falando com ela e tu sabe que aquilo já vem direto. Sim, mesmo e com má razão, tá? Porque se você está menos doente porque você está mais lúcido e o outro está mais doente porque não tem essa lucidez, sem dúvida nenhuma é um elemento reflexo aí para você. É essa atenção que nós temos que ter. Eu estou conversando com alguém, qual é meu compromisso? Muitas vezes é em cima do lance. E geralmente aquela pessoa que mais nos incomoda, preste mais atenção ainda. Porque aquela não tem dúvida que é pré-intermissão nossa e trabalho de organização de risco para ontem. Nós fazemos o contrário. Não quero, está me incomodando, não gosto. E às vezes nos especializamos, nos tornamos doutores nos traços vários da pessoa. Ótimo, devemos saber, mas como é que trabalhamos com isso? Para não fazer as transferências, ou contra-transferências, que nem disse o nosso colega da psicologia, não deixa de ser, né, uma contra-transferência. Segundo elemento, nosso caso, consciências cobaias recinológicas, aquelas que já estão na reciclagem, tá? Ela atingiu um ponto de saturação que ela não quer mais repetir. Estamos na página 7, tá? Então, a consciência recinológica, ela quer mudar as suas atitudes. Ela busca estar em reciclagem contínua. Esse é o trabalho dos autopesquisadores. A reciclagem diariamente, né, daquilo. E almejamos chegar à consciência cobaia evolutiva avançada, né? Por exemplo, dos nossos evoluciólogos, orientadores evolutivos, que já tem como conquista evolutiva a retidão transcênica completa, a qualidade de cosmoética aplicada. Né? Então, estamos nos colocando aqui no nível de consciência cobaia evolutiva recinológica, né? Que enfatizando reciclagens e atenção contínua a essas atitudes de reciclagem. Né? Quanto à questão das consciências formatadas. Sim. E quando tem algum perfil que nos incomoda bastante, no sentido tem a ver com a nossa pré-intermissão e reorganização. Sim. Isso está correlacionado a rastros deixados ou a responsabilidade de... É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Primeiro item 1, sim. Segundo item 2, sim. Das hipóteses que você levantou. O que é importante? Na hora, exatamente o que você colocou, Alana. Compreender que rastro eu tenho. Você olhou para alguém, disse a outra, entendeu bem, começou a ver. Olhe com todas as suas percepções para aquela consciência. Não perca a oportunidade, porque sem dúvida ela está na sua pré-intermissão. Se não flui, se diz A, o outro entende o A, fica mais claro. Porém, um detalhe. Temos que ver, fluiu por conivência
O funil porque de fato estamos pensando, sentindo da mesma forma, é cosmoético o que estamos colocando. Então, uma forma que facilita é ver. Incomodou, preste atenção. Tá? Para verificar, já que a incomodação será sempre de responsabilidade pessoal, nunca do outro. Tá? Assim como a desmotivação, ela é sempre pessoal. Se a consciência se desmotivou, ela gerou alguma coisa que a desmotivou. Se ela se incomodou, ela fez uma autocrítica equivocada. Tá? Ela mesmo se desmotiva, se põe para baixo, decepciona, deprime por autocriticidade defasada, onde começa tudo. Tá? Então, em tese, são elementos que não são difíceis de nós ver. Me incomodou, deixa eu prestar atenção logo para ver o que é que tem aí. Tá? E vejo uma certeza, Lano, você tem os elementos, todos vocês têm os elementos para poder fazer assistência e a reorganização. Desde que não nos utilizemos como parâmetro. Como parâmetro não usemos o nosso referencial para entender o outro. Busquemos descobrir como é o referencial do outro, mesmo que não se concorde com aquele referencial, para poder entender o outro. Tá? A dificuldade é a autoexigência ou a heteroexigência em querer que o outro compreenda, pense e sinta exatamente como nós estamos pensando, sentindo. Né? Não sei se está mais claro, colega. Está mais claro. Tá. A dúvida era da pré-intermissão, mas acho que é para ir, né? A agilização antes da intermissão, provavelmente dita. Por isso que é pré. Seria para hoje ou para ontem, né? Seriam as atividades, os estudos que eu posso ir refazendo. Exato. Quer dizer, no início a gente não notava, nem se dava conta disso. Agora isso para nós todos já temos abordado bastante no laboratório de autopesquisa e em outros eventos da escola, de estar sempre atento para isso. Esteja onde você estiver. Se está lá no seu trabalho, se está viajando, você, sem dúvida, se aproximam consciências que têm a ver com essa responsabilidade nossa. Eu estava... Isso a gente já tinha comentado, acho, na preceptoria. Sim. Mas não estava tão claro quanto eu comecei a analisar, perceber ontem. A questão, eu não sei se é exatamente um acoplamento, mas é da parte energética, é como se eu entendo como acoplamento e parece que a energia, e eu trago a energia da pessoa. Uhum. Quando eu estou conversando, ou quando eu penso na pessoa, ou quando... Principalmente essas que incomodam. Não sei se é o início do assédio, mas não só com as que incomodam, parece que ocorre isso. Para mim pareceu um tipo de acoplamento energético. Não sei se é exatamente isso. Talvez tirar da palavra pareceu, porque realmente é. Se você se incomodar com alguém, naturalmente você já está em acoplamento com aquela consciência. E é bem raro que você faça o acoplamento com a energia da consciência que você se incomodou e não vê mais ninguém acompanhar. Porque você está em desequilíbrio emocional. E o desequilíbrio emocional naquele momento já facilita que cheguem consciências doentes. Por quê? Porque elas afinizam com a energia quando há um desequilíbrio emocional. Né? Então a tendência é você sentir a energia da consciência e veja isso tanto pode acontecer no estado de defasagem quanto na assistência. Da importância do estado vibracional, que as pessoas nem sempre se dão conta da importância do EV, como uma forma de logo assistir e fazer essa desassimilação aí, né, na hora. Sim. Quando, vamos dizer assim, estamos bem, estamos ali fazendo, e vem à mente determinadas pessoas. Sim. E essas pessoas, e determinadas pessoas vêm sempre, mesmo que tu não esteja, digamos assim, com querendo, ou aquilo vem. É porque tem alguma coisa ainda a fazer, ou é porque foi, vamos dizer assim, no passado e a pessoa essa foi muito importante, ou ficou alguma coisa para resolver. Por que vem tão frequentemente? Quase sempre, Marta, quando há uma recorrência de vir pessoas com ideias sejam conscientes ou conscientes, preste atenção e faça assistência de qualquer maneira. Tá? A não ser que você perceba naquela hora, e às vezes pode acontecer, que aquela consciência está ali te assistindo. Veio para assistir. Tá? Como aconteceu no nosso laboratório, que um colega nosso estava falando, e chegou alguém, era uma
própria avó, né? Para assistir, a energia era boa. Bem, no nível que ela conseguia compreender, de alguma forma ela estava ali fazendo uma assistência. A imagem, a ideia recorrente de alguém tem alguma relação maior e é bom prestar atenção. Na dúvida, otimize você, melhore suas energias, que pode ser até que venha mais alguma informação. Tá? Essas imagens mais constantes de consciência e de consciência. Outro dado que acontece é que você pode ter ficado acoplada com a consciência e ela está com a energia junto com a sua. Também é para assistência. Tá? Facilita-se nosso caminho nesse sentido. Aqui vamos reportar o início já. Sim. A cobaia, consciência cobaia. Eu acho que, eu entender, cobaia é um elemento de pesquisa. Isso. A cobaia bem típica que nós tivemos na humanidade foi na época do nazismo, quando tem um médico que foi até julgado. Sim. Que utilizavam crianças, utilizavam pessoas para fazer experimentos. Era o próprio hamster humano, sim. Essas pessoas foram cobaias, não querendo, não desejando ser, mas foram. As cobaias que existem na vida normal, do dia a dia, que diz que são elementos que se submetem a isso voluntariamente. Isso. Por exemplo, uma droga que esteja em estudo. Sim. Nós vamos usar cobaias. Mas é difícil que alguém se submeta a esse tipo de coisa. Sim. Tem que ir, por exemplo, dentro de um hospital, onde a gente faz trabalho. O trabalho tem que começar pela comissão de ética, sendo aprovado. Sim. Então, no meu entender, a cobaia ou cobaia, é isso aí. Pode ser o cobaia e pode ser a cobaia. Então, veja, o que nós estamos trazendo aqui? Concordamos com isso tudo que você acabou de colocar, será? O que estamos trazendo é nós, os colegas dentro da escola, sermos cobaias de nós próprios. Por quê? Porque todo aquele que frequenta um laboratório de autopesquisa, que assiste às atividades da escola, que compreende a finalidade maior da escola, enfatiza e considera prioritário na sua vida, em primeiro lugar, estudar a si próprio, voluntariamente, como está aqui colocado, como modelo de pesquisa. Então, é a consciência que se expõe de forma voluntária à condição de modelo de estudo. Então, quando trazemos exemplos, normalmente procuramos trazer os nossos exemplos. Como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu me comportei ontem na minha relação de trabalho, ou familiar, ou dentro da escola, e assim por diante. Então, a ênfase, por isso que chama escola de autopesquisa, é nós estarmos sempre como cobaias de nós mesmos, estarmos sempre em estudo voluntário. Não é um campo de concentração, onde não havia respeito, ao contrário, a consciência deve respeitar a si mesma quando ela se usa de cobaia também. É importante esse aspecto da própria consciência, ter essa claridade de respeitar a si mesmo quando se autopesquisa. Então é exatamente o enfoque. Não é um cobaia de um experimento usual de ciência, cosmoético ou não cosmoético. Dentro da ciência também tem muita coisa não cosmoética, né? Como o exemplo que você deu, mas nós aceitarmos. Isso é opcional, a pessoa pode não querer e não fazer. Não tem como alguém ser cobaia de uma forma não espontânea, não voluntária, não opcional. Senão ela não será. Ela não vai conseguir nem se colocar nessa posição. Tá? Então aqui estamos colocando exemplo daquelas pessoas que já fizeram ou fazem isso de forma voluntária, natural, porque querem se conhecer, querem se melhorar, querem melhorar o seu nível de ética e de cosmoética nas relações, querem agilizar o seu processo de evolução, querem fazer mais assistência e assim por diante. Então a gente para um pouco de seguir modelos da ciência convencional, sem demérito, tem muito trabalho bom, importante e necessário nessa área.
como tem alguns que não deveriam nem ter existido, nem existir, tem de todos os tipos. Digamos assim, nenhum cientista está imune, tá, a um processo anticosmoético. Nenhum. Um processo o quê? Anticosmoético. Existem cientistas muito cosmoéticos e existem cientistas não cosmoéticos, onde o dinheiro prevalece, né, geralmente na frente. Bem, ficou claro o que é para nós a ideia de cobaia?